Boa noite e mais um vídeo para vocês. Ele vai chamar-se A Ética e a Honra. Vamos então começar? Vamos lá. Este vídeo é o vídeo número 214. Este não vai ser um texto muito grande, mas eu acredito que vai ser interessante, ou que ele é interessante. Principalmente é dos mais discutíveis que podem aparecer-nos. A ética é um código de valores que cada sociedade cria para poder controlar os povos e seus desejos, como todos vocês sabem, tanto como indivíduos ou então grupos deles. É uma filosofia que foi criada na Grécia clássica, por Sócrates. É um assunto que versa os valores internos de cada um. Na Grécia clássica, muitos intelectuais falaram e deixaram escrito as suas opiniões e o que eles chamavam de caráter e costumes. Podemos dizer que era uma sociedade de cidades separadas por conflitos quase contínuos, que chegavam a batalhas fratricidas. Isto não os impedia de se unirem contra inimigos externos. Portanto, eles podiam fazer guerra entre eles, mas se houvesse algum inimigo a atacá-los, aí sim, aí imediatamente eles se uniam. Temos que entender que tudo o que Sócrates disse não escreveu. Foram apenas os seus seguidores que passaram para escrito aquilo que ele disse, ou supostamente disse. Portanto, bem, para os gregos, as cidades-estado eram formadas por cidadãos, poucos. Eram formados pelos estrangeiros e pelos escravos, que era a esmagadora maioria do povo. Todas as ações morais eram apenas para os cidadãos, pois o resto não devia nem podia sequer usufruir delas. A moralidade deles era um meio quase eficaz de controlar os povos. E conseguiram-no. Vocês estudam isso na história. A partir da ética, criaram-se também vários conceitos que sempre serviram para, através dos anos e das eras, se poderem vigiar a tudo e a todos. Ou poderem-se vigiar tudo e todos.
Um dos mais importantes é a chamada honra. É um sentimento que leva a que se construa um código pessoal de conduta que, em princípio, beneficia o proprietário e o seguinte: a chamada honra é definitivamente para aqueles que vivem sem ter na vida uma mira que os levem a mudar o seu comportamento conforme as circunstâncias. Ter honra é não só ajudar quem precisa, rigidamente, os códigos que jurou cumprir. O que nem sempre é talvez uma boa coisa. Só que a honra nem sempre é pessoal, pois muitas vezes é contaminada pela religião. E os gregos clássicos, tinham uma panóplia gigantesca de deuses, cada qual representando um lado específico da sociedade. E esses deuses quase sempre eram seres que não se podiam suportar. Começavam pelo chefe deles, que era Zeus, como vocês todos sabem, e quando foram destruídos ou quase destruídos pelas tropas romanas, passaram para elas, ou seja, para as tropas romanas e para os romanos, muitos dos seus conceitos. E podemos dizer que esses conceitos eram uns conceitos muito próprios. Boa tarde. Esta é a segunda parte do vídeo 214, Ética e Honra. Então vamos começar. Os romanos também seguiam códigos morais ligeiramente parecidos com os gregos da altura. Embora os gregos tivessem vindo um bocadinho mais tarde, mas foram. Também tinham um conjunto enorme de deuses, a começar por Júpiter, o chefe dos deuses, passando por Juno, Marte, Vênus, Baco, Neptuno, Cupido, Esculápio, Diana, Febo e mais alguns. Todos estes deuses tinham códigos de ética, mas principalmente exigiam compromissos de honra dos seus seguidores. Claro que a ética nada tem que ver com a moral. A moral é essencialmente religiosa, pois cada religião tem um código moral, que é sempre diferente das outras religiões. E tem que ser assim, pois de contrário, para que havia muitas religiões? Nunca se justificaria existir mais que uma. Além de todos os religiosos e todas as religiões que se acham as verdadeiras e únicas, e todas as outras são erradas. Cada religião tem os seus dogmas, as suas regras, os seus deuses, as suas proibições e os seus inimigos. Desculpem o que vos vou dizer, mas vocês sabem bem que para cada religião existe um código de honra diferente. E esse código de honra determina que as pessoas honradas têm que acabar fisicamente com os seguidores das outras, pois, pelos vistos, isto é uma gata, que é uma chata que anda sempre aqui, pois, pelos vistos, estes seguidores são não só hereges, como maléficos, e como tal merecedores absolutos de serem mortos das piores maneiras possíveis. E são mesmo. Por isso podemos dizer que as religiões podem ser morais, mas éticas, isso não são. Não são, não. A ética, em princípio, é a capacidade de nos tratarmos a todos por igual, sem diferenças nem de raça, cor ou pensamentos. Em princípio, estes pensamentos deviam ser permanentes e ausentes de dúvidas. Mas, infelizmente,
a política, a religião, muitas vezes a maneira como as sociedades se veem torna tudo inútil e triste. A definição de honra é em absoluto a submissão ao poder e necessidade absoluta de obedecer sem questões e sem questionar. Estes preceitos existem nos papéis, no imo das pessoas e neste planeta prisão. E isto pode nada significar, a não ser a nível pessoal. Por isso, escolham como querem viver, ou não. Até à próxima.